Meu amigo e minha amiga, você acredita em um evangelho eterno que virá? A partir desse momento que você assistir esse vídeo, você compara com o evangelho que os pregadores pregam no mundo inteiro. Nessas dominações ou igreja, como eles falam. Se você acredita em essas pregações, acredite mais ainda. Se você não acredita, confira, compare, exige, busque a Deus, porque Ele te dará conhecimento. Meu amigo e minha amiga, Deus é tão santo, santíssimo e puro, que a sua grandiosidade é tão grande que o ser humano não consegue imaginar. Será que Deus, santo, santíssimo e puro e grandioso como é, será que Deus está em uma casa, como dizem os pregadores? Como eles falam, Deus está nesse lugar. E a casa está cheia de pessoas com demônios, se retorcendo, se atirando ao chão e se escabelando com gritarias. Isto é uma mentira, isto é um engano, totalmente enganoso para enganar o povo de Deus. Deus não habita em nenhuma casa ou templo feito por mãos de homens, como diz a sua palavra, ou como os profetas falaram em Atos capítulo 7, versículo 48. Ora, existem mais de 1000 religiões no mundo inteiro, todas elas criadas pelos homens, e colocam o nome que bem entendem em suas religiões ou igrejas, como os pregadores falam. O problema é que todas elas são do diabo, sem exceção, não importa qual seja. Todas elas são filhas da Igreja Católica Apostólica Romana. O nome dessas igrejas, chamadas por Jesus, não é igreja. Jesus chamou essas igrejas de sinagogas do Satanás. Mateus capítulo 9, versículo 35. Também em Mateus capítulo 10, versículo 17. Que diz: sempre que Jesus passava por essas igrejas, ou sinagogas, Jesus chamava de sinagoga deles, em todas as passagens das Escrituras. É só você conferir, meu amigo. Ô meu amigo, como que essas igrejas, ou seja, sinagogas do Satanás, vão ser de Deus? A Bíblia afirma, ou seja, a palavra de Deus está dizendo que é do diabo. A maioria das vezes que Jesus aparecia nessas sinagogas só para expulsar os demônios, como diz a palavra de Deus em Marcos capítulo 1, versículo 39, que diz que pregava na sinagoga deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Como que os enganadores podem dizer então: o Senhor Deus está neste lugar? Isso é uma blasfema para o grande Deus, Criador de todas as coisas. Mas o Deus que está nos seus templos ou igreja, como eles falam, é o Deus deles, o diabo. É o diabo. Como eles podem chamar uma coisa dessas da igreja, ou seja, da igreja ou casa de Deus, como os enganadores dizem ou falam, sendo que a igreja verdadeira é todo aquele que crê em nosso Senhor Jesus, como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Olha o que diz:
não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Meu amigo, as pessoas, ou seja, o povo que acredita no Senhor Jesus em um só coração e alma, ou seja, um só pensamento, com o mesmo entendimento, como está escrito em Atos capítulo 4, versículo 32, que diz: o coração e a alma da multidão era um só em Cristo, daqueles que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. Em Atos capítulo 7, versículo 48 e 49, diz: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. 49. O céu é meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Para você entender bem esse versículo, Deus está dizendo que o céu é seu trono e a terra é o chão que Ele coloca os seus pés. Então, meu amigo, Ele senta lá no céu e seus pés aqui na terra. Estão vendo a grandeza de Deus? Deus, quando Ele fala que casa me edificareis, estão vendo a grandeza? É tão grande que o ser humano não consegue imaginar. Em que casa o templo ele pode caber? Ele não cabe nenhum templo ou casa aqui na terra. Ainda feito por mãos de homens perversos, praticantes de todos os males, ao contrário das palavras do próprio Deus. Então, eles dizem e enchem suas bocas e gritam, falam: Deus está neste lugar. Venha à casa de Deus para receber uma bênção e será curado de todos os males. E aí, meu amigo, você acredita nisso? 60% da população do mundo acredita nisso. Você também está incluído nesse grupo? Olha, meu amigo, olha o que diz o profeta Isaías, capítulo 66, versículo 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o meu descanso? Versículo 2: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Eis para quem olharei: para o pobre e o abatido, despido, e que treme diante da minha palavra. Meu amigo e minha amiga, preste bem atenção o que diz a palavra no livro de Salmos, capítulo 11, versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. O templo é todo aquele que crê em Jesus e anda de acordo com sua palavra. O trono do Senhor está no céu. E lá no céu ele está sentado no seu trono. E de lá ele fica observando todos os filhos dos homens e as prova. Vamos provar a mentira dos pregadores, que é uma mentira verdadeira. Mentira verdadeira.
Quando eles falam que as igrejas, os templos, é a casa de Deus, 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas, na verdade, habitará Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu fiz. Isto Salomão falou quando ele construiu o templo que ele tinha feito. E aí, meu amigo, você vai acreditar ainda nesses templos ou casa feito por mãos de homens? Jesus só entrava nessas sinagogas quando passava pelas cidades. E ao ver as pessoas clamando, desesperada, expulsava os demônios e os curava. E essas igrejas, como eles falam, são infestadas de demônios até o dia de hoje, ou seja, em nosso tempo. Sabem qual é o nome que Jesus falou quando o povo se reúne em um mesmo lugar, ou seja, em uma casa? Mateus capítulo 21, versículo 13. E disse-lhe: Esta está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Estão vendo, meus amigos? Em nosso tempo é muito pior. Em nosso tempo, os ladrões vendem as palavras de Deus em gravações, livros, revista, também em outros, nas canções, pregações mentirosas e vários. Roubam dízimo, ofertas sem nenhum limite e várias. Fazem eventos para obter lucros em nome de Deus. Fazem curas, milagres mentirosos, como está escrito na palavra de Deus. Fazem festa com o próprio dinheiro do povo e depois vendem para o próprio povo a mesma. Fazem viagens para outros países com a mentira de que Deus estará lá. O lugar é abençoado por Deus. 2 Coríntios diz, no capítulo 11, versículo 4 e 13. Olha o que diz no versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Bom, meu irmão, agradeço e finalizo em nome de nosso Senhor Jesus.